Bom dia, galerinha do 8º ano, professora Mariana de Ciências, e hoje a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo semana passada, tá? Porque a gente vai estar aí dando uma desaceleradinha, né? Pisando um pouquinho no freio, e a gente vai corrigir aí alguns dos exercícios, né? Pra gente também fazer uma revisãozinha dos nossos conteúdos que já foram aplicados. Então, semana passada eu corrigi com vocês o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro 2. Essa semana nós vamos estar corrigindo o capítulo 8, que fala de reprodução sexuada e a variabilidade genética. Então vamos lá na nossa página. Deixa eu ver aqui, na nossa página, nosso primeiro exercício, ele aparece na página 39. Vamos lá, ó. É um investiga. Até falei para vocês darem uma pesquisadinha na internet desse aqui, né? Cada espécie de ser vivo tem um número de cromossomos que a caracteriza. Você já sabe que o número de cromossomos do ser humano é 46. Isso quer dizer que suas células somáticas têm 46 cromossomos, divididos em 23 pares, e que cada gameta tem 23 cromossomos. Gameta, lembrando, espermatozoide nos homens, ovócito na mulher. Só tem 23 cromossomos. Porque quando eles se unem, eles vão formar os 46 cromossomos, né? Quando há união, quando há fecundação. Nessa atividade, você vai pesquisar o número de cromossomos de 5 espécies de animais e 5 espécies de vegetais, para completar o quadrinho a seguir. Vamos lá, ó uma sugestão de resposta para você. Aqui foi colocado porco, cão, gato, cavalo e rato. Aí a gente pesquisa o nome científico, né? Do porco é Sus scrofa, do cão é Canis familiaris, do gato é Felix domesticus, do cavalo Equus cabalus e do rato Mus musculus. Olha só, bonitinho o nome do rato. Não se esqueçam que nome científico tem as regras da taxonomia para escrever. A gente é sempre um nome duplo, né? Dois nomes. O primeiro sempre tem que ter a letra maiúscula e o segundo a letra minúscula. E como vocês vão escrever à mão, vocês vão ter que sublinhar o nome, tá? Sublinhar o nome. Nome científico a gente bota destacado. Aqui, como foi digitado, a resposta do livro está em itálico, né? Inclinadinho. Mas vocês, como vão escrever, vocês sublinham. Primeiro com letra maiúscula, segundo com letra minúscula. Aí tá perguntando aqui qual é o número de cromossomo das células somáticas de cada um. Aí, fazendo uma pesquisa, a gente viu que o porco tem 40, o cão tem 78, o gato tem 38, o cavalo 64, o rato 40. Só que não tem como a gente descobrir, tá, gente? É só pesquisando mesmo, não tem nem que decorar isso, é uma pesquisa, é uma atividade diferenciada. Automaticamente, aqui do lado, ele pede o número de cromossomos dos gametas. É sempre a metade, né, gente? Então, ó, o porco, 20, o cão, 39, o gato, 19, o cavalo, 32 e o rato, 20. Tá? Aí agora vamos fazer a mesma coisa, só que com plantas embaixo. Aí a sugestão que o livro botou, ele escolheu aqui: feijão, arroz, trigo, milho e ervilha. Pesquisou os nomes científicos, né? O nome do feijão é Phaseolus vulgaris. O nome do arroz, Oryza sativa. O nome do trigo, Triticum ssp, né? É uma das... Tá só o gênero, né? Uma das espécies de trigo. Milho, Zea mais. Ervilha, Pissum sativum. Então, aqui a mesma coisa, tá? O primeiro com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula e sublinhado, já que vocês estão escrevendo à mão. Não vamos esquecer de fazer as coisas de acordo com a regra da taxonomia. Aí pesquisando, a gente vai ver que o feijão possui 22 cromossomos nas células somáticas, o arroz possui 24 cromossomos nas células somáticas, o trigo 42, o milho 20 e a ervilha 14. Nas células gaméticas, a gente vai ter a metade, 11, 12, 21, 10 e 7. Se vocês fizeram esse exercício e fizeram com outros,
com outros exemplos, né? Sem problemas, tá? Aqui foi só uma sugestão de resposta. Aí vamos aí embaixo, ó, considerando o número de cromossomos das espécies pesquisadas, responda as perguntas a seguir. Número 1. O número de cromossomos de uma célula somática normal pode ser ímpar? Por quê? Vamos lá, gente. Da célula somática normal, não, ó. Não, porque as células somáticas têm 2 cromossomos de cada tipo, ou seja, elas têm 2 conjuntos cromossômicos. Há casos, sim, de células somáticas com um número ímpar de cromossomos, mas essas caracterizam síndromes, tipo a síndrome de Down, tá? Então, as células somáticas elas se encontram em pares, por isso que normalmente não aparecem números ímpares, só quando tem uma síndrome. Número 2. O número de cromossomos de um gameta pode ser ímpar? De um gameta. Por quê? Sim, olha aqui, ó. Como deu número ímpar, ó. Pode, ó. 11, 21, 7, 39, 19. O de gametas pode, ó. Sim, já que os gametas só têm um cromossomo de cada tipo, ou seja, essas células têm um único conjunto cromossômico. Então, essas podem ser, sim, ímpares. Aí agora a gente tem um agora com você lá na página 41. Vamos lá. Opa, passei. Na página 41 tem um agora com você aqui. Aí tá assim. Número 1. Leia o texto a seguir. Certos micro-organismos continuam a causar preocupação. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde em 114 países indicou que a resistência de bactérias a antibióticos é atualmente um fenômeno global. De acordo com o relato, várias espécies, incluindo Escherichia coli, que causa diarreia, Streptococcus pneumoniae e Neisseria gonorrhoeae, adquiriram resistência a antibióticos, tá? Escherichia coli causa diarreia, Streptococcus pneumoniae causa pneumonia e Neisseria gonorrhoeae causa gonorreia, que é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Assinale a alternativa que apresenta a proposição correta sobre as bactérias e o aumento da variabilidade genética, que possibilita a resistência aos antibióticos. Letra A. Bactérias doadoras podem transferir DNA para uma receptora por meio de conjugação, na qual ocorre contato celular. Essa é a resposta correta, tá? Assim, as bactérias garantem variabilidade genética, porque aí ela sofre uma espécie de mutação. Aí ela vai ficando cada vez mais resistente aos antibióticos, porque, na verdade, a principal reprodução das bactérias é a reprodução assexuada por divisão binária, né? E essa não garante variabilidade genética, porque ela cria cópias idênticas a ela. Então, se ela não aguenta aquele antibiótico, a cópia dela, o clone dela também não vai aguentar. Já quando ela tem esse tipo de reprodução aqui por transferência de DNA, aí sim, ela vai transferir um pouquinho do DNA dela para dentro de uma outra bactéria. Então, esses dois DNAs eles vão se misturar, o que vai fazer ela sofrer uma espécie de mutação, deixando ela resistente a antibióticos. Tá? Ela vai ficar mais resistente, sim. Alternativa A. Número 2. As bactérias se reproduzem por bipartição, que é a divisão binária, tá? Também realizam conjugação. Qual é a diferença entre esses dois processos? As bactérias, na verdade, elas acabam tendo vários processos sem ser só o assexuado, né, que é a divisão binária, né, ou a bipartição que está falando aqui, ou a cisparidade, né, que tem vários nomes, ela também consegue ter tipos de reprodução sexuada. Tá? Recombinação gênica, essa transferência aí, a conjugação, ela tem outros tipos de reprodução. Mas mais comum é a divisão binária, que é assexuado, que a gente viu no capítulo anterior. Então vamos lá, gente. Ele quer saber a diferença da divisão binária, da bipartição para a conjugação. Vamos lá. Bipartição ou divisão binária.
A bactéria duplica o DNA e se divide, transmitindo seu material genético para cada uma das células filhas, que serão clones idênticos a ela. Já na conjugação, uma bactéria doadora transmite parte do seu material genético para uma bactéria receptora, que nem está mostrando aqui nessa imagenzinha aqui do lado, ó. De modo a tornar esta geneticamente diferente, dada a mistura do DNA da doadora com a receptora. Então, ela acaba gerando uma nova bactéria, né? Que normalmente é uma bactéria mais resistente. Tá? Esse é o processo de conjugação e ele é considerado sexuado. Não é assexuado, porque tem troca de material genético, né? Aí vamos lá na página 42. Já estamos fechando aí os exercícios. Esse capítulo ele é pequeno, que bom, né? Vamos lá. Explorando seus conhecimentos na página 42. Número 1. Existem organismos capazes de apresentar duas formas diferentes de reprodução. Em situações favoráveis, reproduzem-se sexuadamente, mas sobre condições ambientais estressantes, a reprodução torna-se sexuada. Nessa situação, a reprodução sexuada pode ser considerada vantajosa por... Vamos lá. Por quê, gente? Demanda menor quantidade de energia? Não. Desenvolve seres com fenótipos idênticos? De jeito nenhum, eles vão ser diferentes, né? Produz uma grande quantidade de descendentes? Também não. As bactérias se reproduzem, quando elas estão se reproduzindo assexuadamente, a quantidade de descendentes delas é maior. Ou letra D, gerar indivíduos com novas combinações de genes. Com certeza, ó. O que garante aí, o que é vantajoso para as bactérias quando elas se reproduzem sexuadamente, né? É que elas vão gerar indivíduos com uma nova combinação de genes. Vão sofrer aí essa mutação e vão se tornar até mais resistentes a antibióticos. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Estou usando a bactéria como exemplo, né, da número 1, que nem falou de bactéria. 2. Por que a conjugação é considerada um processo intermediário entre a reprodução assexuada e sexuada? Por que é intermediário? Olha só, gente. Assim como na reprodução assexuada, na conjugação não ocorre troca de gametas entre os indivíduos, né? Um exemplo de um ser vivo que faz conjugação é a bactéria. Ela não tem macho e fêmea, troca de gametas. Não tem. Porém, mas existe a troca de DNA, de material genético entre as células, o que promove uma recombinação gênica em uma delas. Esse processo que ocorre na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada acontece essa mistura de material genético, né, de DNA. Então, esse fenômeno promove uma variabilidade genética entre os indivíduos de determinada espécie. Tá? Então, ele não é considerado uma reprodução assexuada, mesmo não tendo troca de gametas. Né? Ele fica ali meio que em cima do muro. É considerado sexuado, pelo fato de ter tido troca de material genético. 3. Explica a diferença entre, letra A, a função das células somáticas e das células germinativas. Vamos lá, gente. As células somáticas são as que formam o corpo do indivíduo. Todas as células que têm no corpo. 46 cromossomos. Já as células germinativas são as que dão origem aos gametas, ou as células sexuais, espermatozoide e ovócito, e óvulo, né? Popularmente falando. Letra B, que aí só vai ter metade dos cromossomos, 23 cada um. Letra B, o número de cromossomos das células somáticas e dos gametas. Agora a gente pode falar dos cromossomos, né? Falei na letra A. Células somáticas têm 2 cromossomos de cada tipo, ou seja, tem 2 conjuntos de cromossomos, sendo um conjunto de origem paterna e um conjunto de origem materna. Os gametas têm um cromossomo de cada tipo, ou seja, tem apenas um conjunto de cromossomos. A definição de cromossomos e genes. Vamos lá. Cromossomos são filamentos formados por ácidos desoxirribonucleicos, ou seja, DNA. E proteínas, que são estonas, chamadas de estonas. Os quais estão presentes no núcleo das células eucariontes, ou dispersos nos citoplasmas das células procariontes. Já os genes, gente, são segmentos da molécula de DNA,
responsável pelas características herdadas. Os genes são pedacinhos das moléculas de DNA, tá? Número 4. A gravidez de gêmeos univitelinos é o resultado da fecundação de um ovócito 2 por um espermatozoide, com posterior divisão. Como a divisão é de um ovo, o material genético é idêntico. Obviamente que esses gêmeos, com o passar dos anos, vão sofrendo a influência do meio ambiente, de modulações genéticas, e vão se tornando um pouco diferentes. Mas essas características intrínsecas vão permanecendo. Já a gravidez de gêmeos bivitelinos acontece em decorrência da fecundação de 2 ovócitos por 2 espermatozoides, que carregam material genético diferentes um do outro. Assim como o do ovócito o de um ovócito é diferente do outro. Então, os gêmeos idênticos, tá mostrando aqui nessa imagem, ó, são gêmeos idênticos, né? Um espermatozoide fecundou um óvulo. Esse óvulo, na hora das divisões que ele sofre, né? Das divisões celulares, ele sem querer virou 2, e esses 2 foram gerando 2 indivíduos diferentes, que são completamente idênticos, com o mesmo material genético. Já na imagem B aqui, na imagem 2, eu tenho gêmeos bivitelinos. O que acontece aqui? A mulher provavelmente liberou 2 ovócitos e cada um deles foi fecundado por 2 espermatozoides diferentes, o que vai gerar gêmeos diferentes. Pode ser até um menino e uma menina. Eles nascem com aspectos diferentes, porque é como se fossem 2 irmãos, só que nascendo numa mesma gravidez, né? Cada um foi gerado com uma fecundação em um ovócito e um espermatozoide diferente para cada um deles. Letra A. A criança do caso 1 pode ser de sexos diferentes? Explique. Não, gente. A criança do caso 1 não pode ser de sexo diferente. Ó, essas crianças são provenientes da mesma célula ovo, do mesmo zigoto, né? Que acabou gerando 2 massas celulares distintas, ambas geneticamente idênticas. Assim, as crianças que se formam por meio desses conjuntos de células terão obrigatoriamente o mesmo sexo. Elas vão ser totalmente idênticas, o mesmo material genético. Então, não tem como ser de sexos diferentes. Letra B. As crianças do caso 2 podem ser do mesmo sexo? Explique. Pode. Aqui pode ser do mesmo sexo. Você pode ter gêmeos diferentes, 2 meninas, ou gêmeos diferentes, 2 meninos, ou até mesmo um menino e uma menina. Aí aqui, ó, sim, essas crianças são geneticamente diferentes, já que cada um foi fecundado a partir do desenvolvimento de uma célula ovo distinta. Portanto, elas podem ter sexos diferentes, mas também podem possuir o mesmo sexo. Elas não vão ser idênticas, né? Não são gêmeos idênticos. Cada um no seu ovócito, cada um com seu ovócito, cada um com seu espermatozoide. Número 5 e última questão para a gente fechar a nossa aula dessa semana. Que fatores contribuem para a grande variabilidade genética entre os descendentes gerados a partir da reprodução sexuada? Vamos lá, gente. A variação na combinação de cromossomos. Durante o processo de formação dos gametas e a fusão do material genético de 2 indivíduos, por meio da fecundação dos gametas. Então, galerinha, ó, hoje a gente fecha a nossa correção do capítulo 8, né? Na nossa próxima aula a gente vai ter aí correção do nosso capítulo 9, né? Que é a reprodução sexuada e a fecundação. Vai ter na próxima aula, na verdade, eu vou gravar vídeo dessa aula. Eu não gravei ainda o vídeo da aula de reprodução sexuada, né? Agora, eu olhando aqui o capítulo, eu vi que eu não gravei o vídeo ainda. E depois a gente vai ter a correção dele também, tá? Então, ó, galerinha, não vamos deixar livro em branco, não vai ter desculpa para ter livro em branco, hein? Ó, morrendo de saudade de vocês. Beijo no coração. Até mais.